todos bem-vindos ao canal. Luiz Said conta um conto. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre assassinos em série, famosos da literatura. E para a gente não fugir do tema, na sugestão literária, vou comentar sobre o livro do Jô Soares, que também trata de um assassino serial, que é o Xangô de Baker Street. Então, fiquem comigo até o fim. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, dê o like, comentário, deixe sugestões, se alguém tiver alguma sugestão de livro, alguma coisa que queira ver no canal, e compartilhem e vamos junto até o fim. Um abraço a todos. Depois de alguns estudos, a ciência percebeu que as pessoas, os assassinos em série, têm várias características em comum. E por incrível que pareça, esse tipo de crime ele ocorre muito em países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha. É mais frequente você ter crimes associados a assassinos seriais nesses países. No Brasil também tem, mas a recorrência é bem menor. Então, uma das características que unem, né, todos eles, geralmente eles despertam esse lado assassino na puberdade. Também eles são cruéis com animais. De um modo geral, não é regra, mas de um modo geral, todos eles tiveram uma infância difícil, com abuso, violência. Em sua maioria também são homens brancos e solteiros. Tem exceção, tem um caso de um francês lá que o cara era casado, vivia uma vida normal e assassinou a família toda, entre tantas outras pessoas, né, que ele assassinou. Mas estou falando assim de uma visão geral e um estudo que foi realizado em cima desse assunto. Então a maioria, os homens são brancos e são solteiros. Outra coisa, eles contam mentiras frequentemente. São pessoas que podem estar vivendo aí do seu lado, uma vida normal, mas que por trás eles têm essa ânsia de matar. Um outro detalhe, a maioria tem um QI acima da média. De um modo geral, eles têm uma baixa tolerância a frustrações. Eles têm acesso de fúria, de raiva, quando algo não sai do jeito que eles querem. Outra coisa, eles têm uma conduta bem desafiadora em relação às autoridades. E aí a autoridade pode ser a polícia, os pais, qualquer pessoa que eles considerem autoritárias, né, para eles nesse sentido. Então eles gostam do desafio. Por isso que em muitos casos eles propositalmente deixam pistas. Eles gostam de desafiar, de mostrar que eles são superiores a quem está investigando o caso e tal. Então, na literatura, nós temos vários casos de histórias com os serial killers, né, os assassinos em série. Tanto histórias baseadas em fatos reais, quanto histórias fictícias. As fictícias famosas, assim, que me veio à mente, é um livro do Thomas Harris, que é o autor do Silêncio dos Inocentes, que só nesse livro tem dois. O famoso Hannibal Lecter e o Buffalo Bill. Um outro famoso assassino em série do Thomas Harris, ele aparece no livro O Dragão Vermelho, que é o Fada do Dente. Também é um caso fictício. Agora, tem livros baseados em histórias reais. Por exemplo, o Assassino do Zodíaco, que até hoje, lá nos Estados Unidos, se investiga porque não se descobriu ainda quem é o cara. E tem investigação que até hoje corre para tentar saber se o cara está vivo, está morto e quem foi. Essa história do Zodíaco ela é contada no livro Zodíaco, do Robert Gransmith. E o livro é interessante porque ele tem fatos reais, destaques de pistas, recortes de jornais, destacados assim nesse livro. Então é bem interessante, mas como eu disse, ninguém sabe quem é o Zodíaco, o assassino do Zodíaco até hoje.
Eu acho esse tema de assassino serial tão interessante que o meu primeiro livro, que eu publiquei em 2002, O Crime do Milênio, é sobre um assassino serial, que o meu policial está perseguindo porque ele está matando determinadas pessoas por alguns motivos. É um assassino serial e tem justamente essas características que eu comentei. Quando ele se frustra, ele fica furioso e é narcisista, uma série de coisas. Então esse livro eu lancei em 2002. Não está mais à venda, mas eu mais para frente eu vou ver se eu consigo relançar, fazer uma segunda edição e aí a gente comenta sobre ele. Mas é sobre um assassino serial, porque o tema realmente ele é bem atraente. E agora, para a gente não fugir do nosso assunto, na sugestão literária, vou falar de um livro que me inspirou bastante a escrever, que é o Xangô de Baker Street, do Jô Soares. O Xangô de Baker Street, do Jô Soares, ele é uma mistura de comédia e policial. Então é super interessante, é uma leitura leve, gostosa, por conta dessas partes cômicas, e a parte de investigação também é excelente. A história se passa no Rio de Janeiro, no reinado de Dom Pedro II. Então, o Rio de Janeiro era a capital do país nessa época. E o livro mistura personagens históricos com fictícios. Históricos como o próprio Dom Pedro II, Chiquinha Gonzaga, Olavo Bilac e outros. Bom, tudo começa com o Dom Pedro II presenteando a baronesa Maria Luísa com um violino Stradivarius. Apesar do nome, esse violino, que é um dos mais famosos e mais caros do mundo, ele é italiano. Engana, né? É o Stradivarius, mas é italiano. E, bom, e o que acontece? Esse violino é roubado e Dom Pedro II fica desesperado, né? Para encontrar esse violino, que além de ser um presente caro, ele tem uma estima muito grande pela baronesa. Então, nessa mesma época, está tendo no Rio de Janeiro a apresentação de uma peça teatral com a atriz Sarah Bernhardt, que é uma francesa. E ela, conversando com Dom Pedro II, comenta que ela conhece um detetive que é considerado um dos melhores do mundo e que ele poderia, de repente, ajudar Dom Pedro a recuperar esse violino. E o detetive é o Sherlock Holmes. Então, nisso, o Sherlock Holmes e o seu eterno parceiro Dr. Watson desembarcam nas terras tupiniquins. O problema é que, ao mesmo tempo, começam a aparecer mulheres mortas e com as orelhas cortadas e com a corda do violino nos seus corpos. Então, o que leva a crer que muito provavelmente quem roubou o violino é o assassino. E isso aí começa a ser recorrente. Então é um assassino serial, o primeiro assassino serial brasileiro. Então Sherlock e o Dr. Watson começam a investigar e ir atrás do assassino, só que ao mesmo tempo eles vão aí se deliciando com as iguarias brasileiras, se envolve até com Pomba-Gíria, com Pai de Santo. É uma série de situações cômicas que envolvem os dois detetives. Inclusive tem uma cena bem cômica que é como se dá a origem do nome da caipirinha no Brasil. Então o Jô Soares brinca aí com essa situação. Então o livro é isso, é o Sherlock Holmes perseguindo o famoso primeiro serial killer do Brasil e tentando recuperar também, a pedido do imperador, o violino Stradivarius. A leitura, como eu disse, ela é leve, ela é agradável, envolvente e merece, sem dúvida nenhuma, uma boa lida. Já virou filme também, mas o livro é bem superior ao que é mostrado no filme. Então, é a minha recomendação, minha sugestão literária do Jô Soares, o Xangô de Baker Street. Até a próxima, um abraço a todos.
Capítulo 15. Aeroporto Internacional de Brasília. 3 policiais federais aguardam no saguão de embarque um voo com destino ao Rio de Janeiro. Buck, TM e Tufão carregam alguns documentos e relatórios que foram sendo levantados no processo investigativo. Você conhece bem o Rio? Perguntou Tufão para Buck. Rapaz, há alguns anos eu e Samuel fomos atrás de um assassino em série. Deu um maior trabalho. No final pegamos o indivíduo, mas o cara fez estrago. Nem era da nossa alçada. Acabei me envolvendo, pois tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Fui lá fazer alguns cursos e entre eles um sobre assassinos em série, que é bastante comum lá. Aí acabei caindo de paraquedas nesse caso. Eu me lembro disso, emendou o TM. Deu mídia e tudo. Espero que agora a coisa seja mais light. Tomara, disse Tufão. E estão anunciando nosso embarque. Os agentes foram em direção ao portão 12, onde o avião da Latam aguardava para decolar. Destino, Cidade Maravilhosa. Bem perto, 2 figuras observavam atentamente os federais. São 2 criminosos sírios, que a pedido de Ramiro, estavam de olho em Buck há alguns meses. Ramiro ainda sonha em matar o brasileiro. E além disso, ele sabe que os federais estão investigando o contrabando de armas e o mexicano está envolvido até o pescoço. Portanto, é óbvio que ele não quer que as investigações avancem. Os sírios verificam o número do avião e o destino dos agentes. Em seguida, eles se dirigem ao saguão do aeroporto, um vai até o café e o outro procura um telefone público e faz uma ligação em árabe. Bom dia, posso falar com o João? Sim, um momento. É ele, como vai? Preciso falar contigo. Sim, pode ser amanhã? Pode, obrigado.